é teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor, é teu povo. Boa noite, estimados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Que a graça e que a paz do nosso Deus esteja sobre a vida de cada um dos irmãos do Campo Missionário de Horizonte e de todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nós vamos iniciar nesta noite lendo um versículo, aliás, 3 versículos da Palavra de Deus, que se encontra no Salmo 108. Salmo 108, versículos de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. Oremos nesse instante, meus irmãos. Bendito Deus, eterno Pai, nós invocamos o teu santo nome neste momento em que nós estamos iniciando este culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Agradecemos pela tua palavra, a qual nos convida a cantar louvores ao teu santo nome. E nós, como os teus filhos, como os teus eleitos, como o teu povo, estamos aqui para fazer exatamente isso, Senhor. Adorar o teu nome e cantar louvores, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Pedimos a tua bênção por este culto que estamos iniciando, que teu Espírito Santo esteja nos guiando, dirigindo em todos os passos, em todos os momentos, e que no final, Senhor Deus, tudo tenha redundado para a glória e para a honra do teu santo nome. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus neste momento com o cântico do hino do nosso inário Novo Cântico, 221, um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me
me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Vamos nesse instante, meus irmãos, fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 30, versículo de 1 a 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo 30, nos versos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Escreve no livro todas as palavras que eu te disse. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. São estas as palavras que diz o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dor de parto? Porque veio, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz? E porque se tornaram pálidos todos os rostos? Há aquele que é grande dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, eis que eu te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre os quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, nosso eterno Pai, agradecemos pela tua palavra preciosa, palavra de promessa de restauração do teu povo de Israel. Obrigado, Senhor Deus, porque tu és o Deus justo, mas também tu és o Deus misericordioso. Ó Deus, e é com a tua misericórdia, Senhor, que nós estamos contando nesses dias tão difíceis que estamos atravessando. Senhor, assim como tu nunca esqueceste do teu povo de Israel, assim também tu nunca esqueces de nós, o teu povo, a tua igreja. Pedimos, ó Deus, que a tua palavra, ela encontre lugar de guarida em nossos corações. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, vamos louvar o nosso Deus nesse momento, com o cântico do Salmo 100, celebrai com júbilo. Salmo 100, vamos louvar nesse momento o nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é bom demais, e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é bom demais, e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Agora, nesse instante, amados irmãos, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, onde nós estaremos baseando a nossa palavra pastoral nesta noite. O livro de Eclesiastes, o capítulo 3, no verso 1, diz assim. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Muito bem, meus irmãos, aqui o grande sábio Rei Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, certamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos diz que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo propósito, para tudo acontecer. E aí ele continua no verso 2, dizendo que há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E ele sempre vai fazendo estas palavras contraditórias, né? Como nascer, morrer, plantar, arrancar. Verso 3, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Então, sempre ele vai usando uma dupla de palavras, antônimas, contrárias uma à outra, para mostrar a realidade da vida e dos propósitos de Deus. Ou seja, a vida não é estática, a vida é dinâmica, a vida não é só uma coisa, a vida inclui várias coisas. Ele continua no verso 4, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E por aí ele vai falando destas coisas. Mas me chamou muito a atenção essa parte que ele diz tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Acho que nós estamos, meus irmãos, vivendo um tempo como este, onde a proximidade e a comunhão entre os irmãos, de maneira mais presencial, mais física, está sendo quase impossível. Mas nós sabemos que esse tempo não é para sempre, que esse tempo vai findar e o tempo de nós voltarmos novamente à comunhão presencial vai chegar. Não sabemos quando, porque isso só quem conhece de fato é o Senhor.
O certo é que voltar aos cultos presenciais não é uma coisa tão simples como muitos estão imaginando. Não é simplesmente o governo baixar um decreto, não é simplesmente nós decidirmos, vamos sair de nossas casas, vamos nos reunir, vamos fazer o culto presencial. As coisas não são tão simples assim. Gostaríamos que logo isso resolvesse, para que nós pudéssemos novamente estar na comunhão dos santos, porque nada substitui, irmãos, o calor humano, a comunhão dos santos, o povo de Deus, juntos, louvando e exaltando o nome do Senhor. Mas como disse Salomão, que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo propósito, todo desígnio debaixo do céu. Então, que nós possamos aguardar em oração, aguardar em silêncio, aguardar o tempo determinado por Deus, onde nós estaremos voltando novamente à comunhão. Enquanto isso, nós agradecemos muito a Deus por ter nos dado esses meios de comunicação que pode gerar um pouco de comunhão entre nós. Que o Senhor abençoe a sua palavra, o Senhor nos dê paciência, nos dê resignação, nos dê resiliência, para estarmos agradecidos e debaixo da sua vontade, aguardando o tempo determinado. Nesse momento, nós vamos orar ao Senhor Deus, agradecendo pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Nosso Deus, nosso santo e bendito Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a nos conformarmos com os teus propósitos, os teus desígnios e o tempo determinado do Senhor para todos os propósitos debaixo do céu. Ajuda a sermos gratos, Senhor Deus, por tudo. Não nos deixa murmurar, não nos deixa, Senhor Deus, reclamar da situação, mas, pelo contrário, te agradecer, porque o Senhor em tudo tem um propósito, e o teu tempo, Senhor Deus, para todo propósito, há de se cumprir sobre a face da terra. Pedimos a tua bênção sobre nós e te agradecemos por tudo que tu tens feito, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, vamos louvar o nosso Deus com o cântico espiritual, A Começar em Mim. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão. Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Para que sejamos todos um, como tu és em nós. Nesse momento, meus irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, onde nós estaremos baseando a nossa meditação nesta noite. Vamos ler no livro do profeta Abacuque,
no capítulo 2, nos versículos de 1 a 5. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versos de 1 a 5, diz assim a palavra do nosso Deus. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Oremos. Bendito Deus, nosso amado Pai, após lermos a tua palavra santa, bendita, inspiradora, pedimos agora, Senhor Deus, que tu ilumine nossos corações, aqueça, Senhor Deus, e abra nossas mentes com o teu Espírito Santo para compreendermos, entendermos e vivermos a tua palavra. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, nesta noite, sobre a vida de cada um daqueles que nos acompanham, cada um dos teus servos, teus filhos, e a todos aqueles que são membros do campo missionário. Que a tua bênção repousa sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem está nos acompanhando pelas redes sociais, sabe que nós iniciamos há 2 domingos passados um estudo no livro do profeta Abacuque. E do que é que trata o profeta Abacuque? Bem, o profeta Abacuque, ele está alarmado, está perplexo diante de Deus pela situação que ele vê no meio do seu povo, dentro da sua própria nação, o povo de Judá. Quando Abacuque contempla aquela situação, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então ele contempla um estado de caos, a situação de violência, de opressão, destruição, litígio, contenda, o perverso prevalecendo sobre o justo, a justiça sendo distorcida. Quando o profeta vislumbra aquela cena, aquela situação no meio do seu próprio povo, ele clama a Deus que Deus faça alguma coisa, que Deus haja. Então ele está perplexo não só pela situação caótica que ele vê, que ele contempla, tanto na parte espiritual, como na parte moral, como na parte política, mas também ele está alarmado pela aparente falta de ação de Deus. Por que Deus não faz nada? Por que Deus não faz algo? Por que Deus se cala? Meus irmãos, então Deus disse que vai fazer. A partir do versículo 5 até o final do capítulo 1, verso 17, Deus dizendo: eu vou fazer. Só que o que eu vou fazer é algo tão maravilhoso que vocês vão ficar sem acreditar naquilo que eu vou fazer. Eu vou fazer uma obra tal que vocês não vão crer quando ela for contada. O que Deus vai fazer, então, para
julgar, para punir, para corrigir o seu povo diante daquele quadro pintado pelo profeta. E que Deus certamente tinha conhecimento de todas as coisas. Como ele tem conhecimento, ele sabia tudo isso. Então Deus está dizendo, eu vou suscitar, eu vou levantar, eu vou trazer os caldeus. Né? Aquela nação amarga, impetuosa, violenta, aquela nação terrível, aquela nação que não respeita reis, príncipes, autoridades. Eu vou trazer para que eles possam corrigir, punir o meu povo. E, meus irmãos, então o profeta fica ainda mais perplexo, mais alarmado. Porque o que o profeta vê o que Deus vai fazer, ou seja, trazer os caldeus, trazer aquela nação violenta para punir o seu povo, que ele diz, nós somos ruins, mas aquele povo é pior do que nós. Ele diz no verso 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidiamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então, ele está dizendo o seguinte, Senhor, a maldade deste povo e o que eles vão fazer com o nosso povo de Judá não condiz com a sua santidade. Como é que o Senhor enxerga tudo isso, a maldade deste povo, a opressão, aquilo que eles fazem? Como é que o Senhor pode tolerar que eles vão devorar a nós, que somos mais justos do que eles? Então, o profeta agora está perplexo, alarmado, não pela falta de ação de Deus, mas exatamente pela ação de Deus, aquilo que Deus vai fazer. Certamente ele não esperava que Deus fosse usar aquela nação, os caldeus, para corrigir o seu povo. Certamente que essa não era a resposta de Abacuque. Talvez a última coisa que ele queria ouvir era que Deus traria aquele povo ruim, mau, pecador, violento, idólatra, para castigar e corrigir o seu povo de Judá. Então ele está cada vez mais perplexo. O que nós vamos ver hoje, meus irmãos, capítulo 2, versos de 1 a 5, é basicamente a resposta de Deus à último versículo do verso 17, que é uma pergunta que o profeta faz a Deus. Diz assim, acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Ele está dizendo, Senhor, tu vais trazer aquela nação para punir o nosso povo, para castigar, para corrigir. Mas, Senhor, será que tu vai continuar vendo tudo isto e não fazer nada? Será que eles vão continuar matando sem piedade os povos? Ou seja, o problema agora de Abacuque não era mais em relação ao povo de Judá. O problema dele agora era em relação aos caldeus. Deus ia fazer alguma coisa contra Judá em resposta ao clamor, a oração do profeta pedindo justiça, pedindo a intervenção de Deus? Sim, vai trazer os caldeus. Mas em relação aos caldeus, Deus não vai fazer nada? Deus vai assistir tudo passivamente? Então, Deus vai responder também ao profeta em relação aos caldeus. No versículo 1 do capítulo 2, então o profeta fez a pergunta e ele diz, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então ele diz, eu vou agora aguardar, eu já orei, já apresentei a causa ante do Senhor e agora eu vou
aguardar o que Deus vai me dizer. Então ele diz que ia se colocar sobre a torre de vigia, né? Ou seja, sobre a torre de vigia, sobre a fortaleza, que era aquelas guaritas onde ficavam os atletas, onde ficavam aqueles guardas vigiando a cidade contra o inimigo para avisar do perigo. Então o profeta diz: eu vou ficar lá e vou vigiando, vou ficar esperando, vou aguardar a resposta, o que Deus vai me dizer da minha queixa. A queixa dele era: Senhor, aquele povo vai continuar matando sem piedade os povos? Ele não vai fazer nada contra os caldeus? Então Deus disse que vai fazer. Verso 2, Deus começa a responder agora a queixa, o questionamento do profeta Abacuque. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Deus vai responder para o profeta, mas a resposta de Deus não é uma resposta individual. Não é só para ele tomar conhecimento. A resposta de Deus tem caráter universal. Deus vai responder e diz: escreve então a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Acho que Deus estava mandando que ele fizesse uma espécie de outdoor. Até aqueles mais apressados que passassem correndo teriam condições de ler e entender a visão que o profeta iria escrever. Então Deus está dizendo: eu quero que todos tomem conhecimento daquilo que eu vou fazer também com os caldeus. Eu vou punir também a maldade deles. Não vai ficar impune. Não vou ficar indiferente a tudo que eles estão fazendo. Eles são meus instrumentos. Eu vou trazê-los para que possa punir e corrigir o meu povo, mas eu vou também castigá-los. No verso 3, Deus está dizendo: olha, esta visão ainda está para se cumprir, mas ela vai se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. E Deus está dizendo que a sua palavra sempre vai se cumprir, cabalmente, literalmente. E aqui, meus irmãos, nós temos uma lição muito importante. É que Deus cumpre não somente as suas promessas. Deus é fiel não somente aquilo que Ele prometeu de bom na sua palavra. E Ele cumpre porque Ele é o Deus da palavra, é o Deus fiel. Mas Ele também cumpre as suas ameaças. Então nós precisamos compreender estas coisas. Não pense que Deus só cumpre promessas boas e Deus esquece de cumprir a sua palavra de punição, de ameaça. A palavra de Deus sempre se cumpre. Sempre se cumpre. Então não é surpresa, meus irmãos, o que nós temos visto agora atualmente. Tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. Quantas vezes a gente lê em Mateus, Apocalipse, aquilo que vai acontecer nos últimos dias, fome, guerras, pandemias, praga, peste, tantas coisas. E nós achamos que ainda está no futuro tão distante, ou quem sabe quando estas coisas acontecerem, nós não vamos mais nem estar aqui. Ou quem sabe Deus só está ameaçando, mas quem sabe Deus não se arrepende e não vai acontecer nada disso. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Deus diz para o profeta: o que eu vou fazer para punir os caldeus não vai falhar. O profeta está na torre de vigia, está
agora perplexo, não pela falta de ação, mas pela ação de Deus. E ele está perplexo porque Deus vai usar um povo ímpio, muito pior do que seu povo Judá. E aqui também nós aprendemos uma outra lição. É que o padrão pelo qual Deus avalia o seu povo não é a maldade, a iniquidade do ímpio, mas o padrão pelo qual ele avalia o seu povo é a sua santidade. Entre Judá e os caldeus, certamente o povo judeu era bem melhor. Mas se você for medir o padrão de vida do povo judeu em relação a Deus, eles estavam numa situação calamitosa. Tanto é que o profeta clama pela intervenção divina. Então, Deus está dizendo, eu vou agir, eu vou fazer. No verso 3, verso 4, aliás, temos uma lição riquíssima, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, especialmente por nós reformados. Deus diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Quem é o soberbo? O soberbo é o povo caldeu. Eles eram soberbos, arrogantes, orgulhosos. Eles não tinham limite nas suas conquistas, adoravam o poder. Quando eu digo adoravam, não é só que eles amavam, gostavam do poder, não. É adoravam no sentido literal. Como nós vimos semana passada, eles prestavam culto, queimavam incenso aos seus instrumentos de guerra. Tipificado aqui no anzol e na rede varredura. Então, eles queimavam incenso aos seus deuses, que supostamente tinham lhe dado poder para serem grandes conquistadores. Então, eles eram soberbos porque eles eram poderosos, dominadores. E geralmente uma coisa está muito ligada à outra. Mas a Bíblia diz que a soberba, a altivez de espírito precede a queda. E aquele povo rebelde, depois que punisse Judá, depois que levasse cativo Judá, Deus também ia puni-los pela sua soberba, pela sua arrogância, pela sua violência. E Deus está dizendo, a sua alma não é reta nele. Mas o contrário, ele diz, mas o justo viverá pela sua fé. Quem é o justo aqui, meus irmãos? É muito diferente da interpretação que Paulo dá lá em Romanos, capítulo 1, 17, um versículo muito conhecido, porque o justo lá é o justificado pela fé em Cristo. E o justo aqui é o povo judeu. Então, enquanto o soberbo não tem sua alma reta, diz aqui o Senhor, o justo vive pela fé. Ou seja, não vive pelaquilo que ele vê, pelaquilo que ele contempla. E se Abacuque fosse medir a vida somente pelo que ele vê, estava numa situação difícil, porque o que ele via quando ele abriu os olhos, o que ele contemplava, o que ele enxergava em Judá? Violência, opressão, litígio, quebra da lei e tantas coisas ruins. O que Deus ia fazer? Trazer os caldeus, a Babilônia, para punir o seu povo. E agora ele estava mais alarmado, pior ainda. Então, se ele fosse viver somente pelaquilo que ele via, ele estava numa situação que realmente não tinha condições de viver nem de sobreviver. Estava rodeado de um povo mau, ruim, violento, ia contemplar a chegada de um povo pior ainda. Mas o Senhor Deus diz aqui, o justo vai viver pela fé, não vai viver pelo aquilo que ele vê, pelo aquilo que ele enxerga. Ele vai contemplar e vai confiar somente em mim, diz o Senhor.
Meus irmãos, não podemos viver baseado naquilo que vemos, nas evidências que estão diante dos nossos olhos. Nós temos que viver pela fé, olhando além daquilo que nos acontece de maneira imediata, olhando firmemente para o Senhor, autor e consumador da fé. No verso 5, o Senhor começa a falar da destruição do povo caldeu. Olha como ele diz aqui no verso 5. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então, Deus está dizendo, o vinho é enganoso. Assim também o arrogante é enganoso e não permanece para sempre. Assim como o ímpio, caracterizado aqui como os caldeus, que representavam os ímpios, tinha a sua boca gananciosa escancarada, como o sepulcro, que não se fartava, ou seja, um povo que conquistava, dominava, devastava nações, um povo poderoso, mas que não iam permanecer para sempre. A grande Babilônia, a poderosa Babilônia, seria esmagada, seria destruída e não permaneceria para sempre. Meus irmãos, gostaria de concluir nesta noite nossa meditação com duas lições importantes para nós. A primeira, a igreja vive pela fé no poder de Deus. Ou seja, a igreja vive baseada na confiança no poder do Senhor. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Como nós vamos ver semana que vem, a Babilônia foi destruída. Deus vai proferir uma série de ais, uma série de maldições sobre aquele povo. E aquela nação grande, poderosa, impetuosa, dominadora, desaparecerá. Ou desapareceria, como de fato desapareceu, e Judá permaneceria. Porque Judá sempre viveu pela fé nas promessas e no poder de Deus. Assim também devemos ser nós. Nunca devemos ser guiados pela evidência diante dos nossos olhos. Porque aquilo que nós vemos é temporal. Aquilo que nós não vemos é eterno. Segunda lição. É melhor ser pequeno e ser humilde do que ser grande e soberbo. Os caldeus, povo grande, poderoso, soberbos, arrogantes. Judá era um povo pequeno, um povo humilde. Por mais que fossem pecadores, por mais que fossem desobedientes, é um povo que se arrependeu e Deus restaurou a sua sorte. Como diz o Salmo 126. No capítulo 30 do profeta Jeremias, que nós lemos, e você deve depois ler todo esse capítulo, você vai ver que Deus dizendo que vai restaurar a sorte do seu povo, Deus vai trazer o seu povo, Deus vai congregar o seu povo de todas as nações de onde Deus tinha enviado o seu povo. Se não leiamos alguns versículos que nós lemos ainda há pouco, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 30,
Deus diz assim no verso 2: eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei voltar para a terra que dei a seus pais, e a possuirão. Ou seja, Deus ia trazer o seu povo de volta. Deus vai punir o seu povo, corrigir, mas como nós vimos semana passada, o castigo de Deus é sempre corretivo, nunca destrutivo. Deus nunca pune para destruir, mas para corrigir. E aqui Deus está dizendo que vai restaurar a sorte do seu povo. Que Deus vai quebrar o jugo dos caldeus sobre o seu povo. E aquele povo, ele está dizendo no verso 8 do capítulo 30 de Jeremias, nunca mais vão servir de escravo para ninguém. Então, meus irmãos, é melhor ser pequeno e ser humilde do que ser grande e soberbo. Porque a palavra de Deus diz que os soberbos, Deus os conhece de longe. Os humildes é que serão exaltados e os soberbos é que serão humilhados. Que Deus abençoe a sua palavra, nossos corações, e que o estudo desse profeta, as meditações que temos extraído, as mensagens que temos tirado do livro do profeta Abacuque possam permanecer em nossos corações e nos ajudar a viver a nossa caminhada cristã. Semana que vem vamos dar continuidade, vendo a profecia de Deus em relação à destruição da Babilônia, aquela grande nação. Por enquanto, vamos ficar aqui e agradecer a Deus pela sua palavra. Oremos nesse momento. Nosso Deus, bendito e eterno Pai, agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que está reinando absoluto, que o Senhor tem conhecimento de tudo e de todos, que o Senhor não está indiferente a tudo que acontece no mundo, Senhor, nem fora e nem dentro da Tua igreja. Senhor Deus, nós te clamamos, nós te pedimos, Senhor Deus, que Tu possa ouvir as nossas petições. Assim como o profeta Abacuque clamou, e o Senhor disse que ia agir, e ele ficou perplexo e alarmado, às vezes nós ficamos também, porque nem sempre Tu responde como nós queremos, como nós desejamos. Por isso, Senhor Deus, nos ajuda a nos conformarmos com a Tua palavra, com a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Mas isso não impede nós de clamarmos e pedirmos, Senhor Deus, que o Senhor possa aliviar esse sofrimento que está passando o mundo, de modo particular, Senhor Deus, o nosso Brasil, nosso Ceará. Pai amado, e nos ajuda sempre a nos conformar com a Tua vontade. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, louvar o nosso Deus com o hino de número do nosso Inário Novo Cântico, 334, Conversão. Seguir eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, com seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já
falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Vamos, nesse momento, impetrar a bênção apostólica sobre o povo de Deus e encerraremos com o amém final. Recebei, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso grande, eterno, bondoso, misericordioso e poderoso Pai, e que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o campo missionário de Horizonte, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, mais uma vez nós queremos agradecer a todos que nos acompanham, a todos que estão conosco, cultuando, bendizendo e louvando ao nosso Deus. Quanto aos irmãos do Campo de Horizonte, peço que os irmãos continuem orando, continuem intercedendo, continuem rogando por nosso campo, pelos nossos irmãos, pelas famílias, e também dizendo que nós não temos ainda uma data precisa de quando nós vamos retornar. Provavelmente essa semana nós vamos reunir como liderança para a gente conversar e, quem sabe, pensar num plano de retorno, aos poucos, dentro dos critérios dos decretos do governo, tomando todas as precauções, todos os cuidados necessários, mas ainda é algo que nós iremos avisar. Não vamos ter pressa. Todos nós estamos ansiosos, desejosos de voltarmos à comunhão, mas nós temos que, como disse Salomão, que tem todo tempo determinado debaixo do sol. Ou seja, tudo tem o seu tempo, o seu propósito,
Então, vamos aguardar. Em breve nós estaremos dando notícia aos irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê uma semana abençoada na sua presença. Amém, meus irmãos.